Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o quinto capítulo da obra, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Estamos estudando, portanto, as aflições humanas e o nosso comportamento ideal diante delas. Tanto que o nosso item deste momento é o item Motivos de Resignação, dando continuidade na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item é composto por dois subitens, o subitem 12 e o subitem 13. Agora nos concentraremos sobre o subitem 12. Ele contém 5 parágrafos. E nesses 5 parágrafos nós temos a explicação sobre os motivos para sermos resignados diante dos sofrimentos, diante das aflições terrenas. E a estratégia que o codificador, que Allan Kardec escolhe para nos explicar por que devemos ser resignados, é a seguinte: ele nos relembra da abertura do capítulo, da bem-aventurança de abertura, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e através da explicação dos significados, dos sentidos possíveis para essa máxima, para essa bem-aventurança, ele nos traz a explicação do porquê devemos ser resignados. Para pensarmos um pouquinho no aspecto de continuidade desse item com os itens que se passaram, com os itens anteriores do capítulo, basta lembrarmos as principais ideias que exploramos e que estudamos até agora. Primeiro, fomos apresentados a ideia de que o nosso sofrimento deve ter uma causa justa. Por isso, devemos estar sempre atentos a isso para não nos revoltarmos contra Deus. Deus só pode permitir uma causa justa ao nosso sofrimento. Aprendemos que essa causa justa somos nós mesmos, nessa vida, nessa atual existência, ou em vidas anteriores, através de reencarnações passadas. Lembramos também, ou estudamos também na sequência, que esquecemos as nossas vidas anteriores para que preconceitos e imperfeições como o orgulho não atrapalhem o uso do nosso livre-arbítrio nessa atual encarnação e para que possamos assim fazer boas escolhas e progredir. Então, agora esse item, o item que estudaremos nesse momento, motivos de resignação, diz: ser resignado é o melhor uso, é a melhor atitude, se assim o quisermos, que podemos ter no uso do nosso livre-arbítrio. Escolhemos ser resignados diante do sofrimento e agora nós entramos nesse item, motivos de resignação, com essa consciência. Somos a causa de nossos problemas, de nossas aflições. Se nem sempre identificamos, é porque esquecemos as vidas anteriores, e isso faz parte da justiça e da bondade de Deus, que assim nos ajuda a escolher melhor nessa vida, e a melhor escolha é sermos resignados. Por que essa é a melhor escolha? Bem, para entendermos o porquê essa é a melhor escolha, nós vamos estudar então os 5 parágrafos desse item, começando pelo primeiro deles, obviamente. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos a explicação, ou a primeira explicação, sobre essa máxima de Jesus, sobre essa bem-aventurança. A primeira explicação, o primeiro significado, o que a gente pode entender sobre essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqui Kardec nos ensina que Jesus nos aponta, em primeiro lugar, uma compensação que teremos na vida futura, pois o verbo está aqui no futuro, compensação que hão de ter os que sofrem, que terão no futuro, portanto, e essa palavra compensação deve ser também muito bem entendida por nós, porque compensação tem a ver com equilíbrio, estabelecer ou reestabelecer o equilíbrio, equilibrar-se. Essa é uma definição de um bom dicionário da língua portuguesa. Portanto, compensar é
mais ou menos o mesmo que equilibrar. Nós passamos por aflições aqui para que nos equilibremos novamente diante da justiça divina. Essa é a primeira informação que nós temos nesse parágrafo. A segunda informação está no nosso segundo grifo ali, na palavra resignação. Aqui a palavra resignação está destacada com um grifo. Então, se num primeiro momento nós teremos uma compensação para o nosso sofrimento, pois através dele nos reequilibraremos diante da lei divina, num segundo momento, nós aprendemos que a resignação nos leva, inclusive, a bendizer o sofrimento como sendo um prelúdio ou um início da cura. Essas são as informações desse primeiro parágrafo. Então, nessa primeira explicação, sobre esse primeiro sentido da bem-aventurança, nós aprendemos que aquele que sofre está se reequilibrando diante da lei divina. Existe aqui também nesse parágrafo uma imagem, uma comparação da aflição com uma doença. No caso, obviamente, uma doença da alma, uma doença do espírito. O sofrimento indica, portanto, esse prelúdio, esse início da cura, porque ele é comparado aqui ao sintoma de uma doença. Nós temos febre, que indica que nós temos uma doença que precisa ser tratada, por exemplo, não é? O sofrimento é a mesma coisa. Quando nós estamos em aflição, podemos entender que temos alguma moléstia, alguma patologia da alma, alguma doença da alma, que precisamos tratar. Portanto, o sofrimento é um indicativo, é um sintoma dessa doença que precisaremos tratar. Isso nos leva a bem dizer o sofrimento como nós poderíamos bem dizer um sintoma. Se não tivéssemos febre, por exemplo, poderíamos ter uma doença grave sem o saber e, inclusive, vir a óbito. Morrermos, desencarnarmos, não é? Isso levando em consideração apenas o corpo físico. Levando em consideração a alma, a doença poderia se agravar e nós teríamos sérios problemas. Muito bem, vamos ao nosso segundo parágrafo, pois nós temos uma ideia muito interessante para ser desenvolvida nesse segundo parágrafo, que nós separamos aqui em duas partes. No nosso primeiro numeral romano, ali, o número 1, nós temos uma outra interpretação da bem-aventurança, um outro modo pelo qual podemos interpretá-la. Qual é esse modo, qual é esse sentido, esse significado? A gente deve se considerar feliz porque nós estamos pagando uma dívida. E isso é permitido por Deus, o pagamento dessa dívida, que nos poupa de maiores e mais duradouros sofrimentos no futuro. Aqui nós temos que levar em consideração a imortalidade da alma, O futuro que é dito aqui é o futuro do espírito. Desencarnarmos e sofrermos mais no plano espiritual e mais em outras vidas futuras. Mas detalhe, não é? Esse sofrimento só é poupado quando nós suportamos pacientemente as dores, os sofrimentos aqui da Terra. No nosso número 2, a informação se completa quando nós lemos que devemos nos sentir felizes, porque Deus reduz a nossa dívida. Ora, Deus nos permite reduzir essa dívida, pagando agora essa dívida, o que nos garantirá uma tranquilidade no futuro. Essa é a segunda explicação da mesma passagem de Jesus. Agora nós vemos uma segunda comparação. Antes era comparado com uma doença, agora somos comparados com devedores que pagam uma parte de sua dívida com a justiça divina e, portanto, se verão livres num futuro próximo. Claro que devemos ser gratos diante desse contexto. Por que devemos ser gratos? Em primeiro lugar, porque não temos uma condenação eterna. Sempre teremos oportunidade, portanto, de resgatar as nossas faltas diante da lei divina. Esse é um pensamento que fica subentendido nesse item. Mas o próximo parágrafo vem completar essa ideia de forma maravilhosa. Nesse terceiro parágrafo, nós vemos que devemos bastante, devemos muito, mas que Deus, em sua bondade, nos cobra, como vemos aqui no nosso grifo, apenas uma centésima parte daquilo que a gente deve. Ora, o parágrafo termina dizendo:
Não é para ficarmos agradecidos diante de Deus dessa forma, Ele nos cobrando apenas 1% daquilo que devemos? Esse parágrafo, portanto, continua com a ideia do parágrafo anterior. Essa ideia que diz que Deus nos cobra menos do que devemos, fomos apresentados como devedores no parágrafo anterior. Aqui, se temos que pagar alguma coisa, pagamos muito menos do que de fato devemos. Pois, uma vez feita a reparação, podemos entender assim, não é? O espírito progride e não volta a errar naquilo em que às vezes insistiu por séculos. Às vezes, um espírito odeia uma pessoa, um outro espírito por séculos e o persegue. Persegue através de múltiplas reencarnações com esse sentimento de ódio, com essa relação doentia para os dois. A partir do momento em que eles se reconciliam, se perdoam e se reconciliam, Deus dá como quitada a dívida dos dois. Por isso que um momento de amor vale por séculos de sofrimento. Por isso que um só sentimento, o amor, cobre a multidão de pecados cometidos por causa do ódio. Por isso que só 1% da dívida é cobrada. Porque a partir do momento em que estamos no caminho da reparação, não queremos mais sentir ódio, não queremos mais as nossas imperfeições, não queremos mais os nossos vícios. Então Deus perdoa a nossa dívida. Vamos continuar, vamos para o quarto parágrafo. Dessa vez, o parágrafo é um pouco maior, dividimos esse parágrafo em 3 partes. Na primeira dessas 3 partes, nós aprendemos ou melhor, continuamos a desenvolver a ideia do sentido da afirmação de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e esse sentido agora vem no seguinte modelo, ou na seguinte explicação. Cuidado com as novas faltas, pois nenhuma passa sem que Deus veja, e o acúmulo delas pode ser muito doloroso. Aqui nessa nossa primeira parte. Nos quitamos e estamos livres. Porém, muito cuidado com as novas faltas, para que nós não acumulemos ou não venhamos a aumentar a nossa dívida, porque nenhuma falta que cometermos deixa de ser vista por Deus. Então, essa é a primeira informação que temos. Na segunda parte, nós vemos que é preciso submeter-se a Deus, não reclamar. Acusar a Deus é contrair nova falta, o que nos faz perder o fruto ou o proveito da aflição que nós vivemos na atual existência. Essa é a segunda informação. Terceira informação, terceira parte do nosso parágrafo. Esse é o caminho para não criar um círculo vicioso, no qual nós pagamos uma dívida e criamos outra. Um círculo no qual nós acabamos criando uma dívida infinita, da qual nós pagamos uma parte pequena e, ao mesmo tempo, ficamos devendo novamente. Então, são essas as 3 informações desse parágrafo. E essa é, na verdade, a terceira parte, o terceiro sentido, ou a continuidade do sentido anterior dessa bem-aventurança. O final da explicação da bem-aventurança está nesse parágrafo. Cuidado, porque nós, sim, podemos quitar as nossas dívidas, Deus sempre nos dá essa oportunidade. Mas cuidar para quando estivermos em sofrimento, não deixarmos que esse sofrimento nos faça cair em novas faltas. Por autopiedade, às vezes nós não nos achamos merecedores do sofrimento, e às vezes por revolta contra Deus, 2 faltas perigosas. Precisamos entender que, quando sofremos, merecemos. Existem recursos, a resignação alivia muito o nosso sofrimento e não nos deixa cometer novas faltas. Mais um motivo para a resignação aqui, nesse parágrafo, nesse que foi o nosso quarto parágrafo. Muito importante lembrarmos disso nos nossos momentos de aflição. E no nosso último parágrafo, a informação de que na vida futura Deus compensa aqueles que trabalham bem.
mesmo em sofrimento. Porém, aqueles que não se comportam bem diante do sofrimento, aqueles que não são resignados, aqueles que cometem essas faltas que nós vimos anteriormente, a esses Deus manda recomeçar a tarefa. O que não é agradável a nenhum de nós. Não é termos que recomeçar tarefas, não é nada agradável para nenhum de nós. Causa um sentimento ruim, causa um sofrimento de falha, de decepção em nós mesmos, essa condição de termos que recomeçar as nossas tarefas. Muito bem. Aqui nós vimos nesse item, então, os motivos pelos quais devemos ser resignados e podemos retomá-los de forma resumida e bem rápida. O sofrimento significa para nós a cura de uma doença, ou o início da cura de uma doença através da identificação do seu sintoma, uma doença da alma. Ele significa, ao mesmo tempo, o pagamento de uma dívida que nós temos com a justiça divina, com as leis divinas. Por isso, essa nova oportunidade de cura, de pagamento, deve ser por nós apreciada. Devemos estar felizes por vivermos essa situação. Isso torna o sofrimento mais leve e por isso devemos ser resignados. Significa o reequilíbrio do espírito diante da justiça divina. Deus nos oferece o remédio que devemos aceitar. Se devemos, cobra pouco, só uma centésima parte daquilo que devemos. Portanto, devemos ser resignados. E assim, se seguimos ainda o caminho do bem, se seguimos o caminho da resignação diante desses sofrimentos, Deus ainda nos recompensa na vida futura. Vejam só que esses não são motivos banais e nem poucos motivos para que desenvolvamos em nós mesmos a resignação diante das aflições terrenas. E assim nós encerramos então o nosso estudo desse item, desse subitem 12 do item Motivos de Resignação, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos profundamente pela companhia de todos que nos seguem aqui no canal. Deixamos o nosso convite para o próximo estudo e os nossos votos de que Deus nos abençoe em nossa tarefa de progresso, de caridade e de reforma íntima, hoje e sempre.